Passo sedento que bebe de uma fonte de pescoços, sem jamais conseguir saciar sua sede. Nós mesmos o brandimos, brilhando, guiando o caminho como uma estrela, como uma tocha flamejante, assim como uma brasa ardente entregue a alguém na guerra. A espada é dada ao bravo campeão para inflamar os espíritos. Sua lâmina rivaliza com a água cristalina e, como fogo, calcina cada golpe. Por causa de seu brilho, parece coroada com pérolas. Ela rouba vidas sem deixar-se roubar. Até mesmo a bainha de sua lâmina foge, como a água escorre de uma trama de algas. O melhor tema de Kagurabachi é, sem sombra de dúvidas, o seu tema principal. Ele foi explorado de forma excelente no primeiro arco da obra, e embora não continue tão incrível quanto no arco inicial, vem sendo trabalhado de maneira consistente nos arcos subsequentes. Mas como exatamente podemos nomear esse tema? Vou chamá-lo de Para que servem as espadas, e de variações dessa mesma ideia. De forma direta, Kagurabachi aborda uma questão provocante: a maneira como usamos objetos mortais como espadas. Estas são o centro da discussão, já que a sociedade retratada na obra é uma sociedade espada, com grande ênfase no uso dessas armas. Logo no primeiro capítulo, somos introduzidos a esse tema em um dos diálogos mais marcantes da obra, quando Kunishige diz ao Chihiro que as espadas já salvaram muitas vidas e contribuíram para o surgimento de novas eras, mas no fim do dia, elas ainda tiram vidas. Uma reflexão inicial poderosa. Kunishige continua afirmando que ao confiar uma espada a alguém, você carrega o peso das ações que essa pessoa cometerá com ela. Por fim, ele pergunta a Chihiro: será que ele consegue suportar esse peso? Essa é uma discussão intelectualmente instigante que provoca uma ansiedade moral em muitos. Afinal, se você cria algo que é potencialmente nocivo, deveria se isentar da responsabilidade pelo uso que os outros fazem dele? Para lidar com essa questão, Kunishige estabelece o ideal mais importante da história: destruir o mal e proteger os fracos. Quem empunha uma lâmina forjada por Kunishige deve adotar esse ideal como guia. Essa introdução ao tema é poderosa e se torna ainda mais impactante pelo que ocorre mais adiante na trama. Descobrimos que Kunishige pode ter cometido o erro de confiar uma das Yotous a alguém que possivelmente cometeu crimes de guerra. No entanto, não quero me adiantar. Cada coisa a seu tempo. Vamos começar com o protagonista Chihiro. Chihiro demonstra ter integrado completamente o ideal de seu pai, e grande parte de sua vingança está diretamente ligada à proteção desse mesmo ideal. Ele entende o quanto isso era importante para seu pai, e se esforça para preservar esse valor, impedindo que mãos impuras toquem nas Yotous. Assim ele funciona como um defensor do ideal central da história, adicionando camadas ao seu personagem. Focar em Chihiro é essencial para compreender como as Yotous são usadas na narrativa. Em relação a ele, emergem duas visões sobre as katanas. Primeiro, que elas devem ser usadas para destruir o mal e proteger os fracos. E segundo, que elas representam algo profundamente ligado à sua família. Aqui já temos duas interpretações, uma central e outra secundária. A interpretação central, que também é um ideal, guia Chihiro em sua caçada aos criminosos que, segundo ele, não merecem portar uma espada. Ele destrói o mal, abatendo criminosos, e protege os fracos, ajudando aqueles que sofrem por causa desse mal. Esse ideal central também se aplica de forma implícita ou explícita aos pactuados que carregam as Yotous, já que eles estão diretamente ligados a Kunishige, o ferreiro que as criou. Vale ressaltar que esse ideal central é passível de diferentes interpretações. Por exemplo, personagens como Samura acreditam que para destruir o mal é válido aliar-se a males menores, como Hishaku, para eliminar um mal maior, neste caso, os pactuados. Essa multiplicidade de interpretações complica ainda mais a posição de Chihiro, que ainda tem uma visão idealista das Yotous, influenciada pelo próprio ideal, que pode variar dependendo de quem o interpreta. O cenário com vários jogadores e suas diferentes perspectivas torna-se ainda mais desafiador quando consideramos que as espadas podem ter papéis distintos dependendo de quem as empunha, levando a ideais separados e independentes. Isso nos leva ao personagem perfeito para demonstrar a complexidade e a provocação intelectual desse tema, Sojo.
Sojo Genichi não conhecia Rokuhira diretamente, mas estudou e leu tudo sobre o ferreiro mais famoso do Japão, desenvolvendo sua própria visão sobre suas criações. A Yotou que Sojo empunha, a Kuregumo, não lhe foi confiada por Kunishige, mas chegou a ele por meios alternativos, já contradizendo os princípios do próprio ferreiro. Especialmente a ideia de confiar suas criações apenas a alguém digno. Sojo adora Kunishige e seu trabalho, mas sua admiração era baseada em uma percepção equivocada de ambos. Ele acreditava que Kunishige havia criado as Youtous como armas destinadas ao massacre e ao derramamento de sangue, algo completamente contrário à intenção do criador. Mas como Sojo chegou a essa conclusão errônea considerando que ele próprio afirmou ter lido tudo sobre Kunishige? Acredito que isso se deve ao fato de que espadas são ferramentas cuja utilidade depende das intenções de quem as empunha. A função primária de uma espada é ferir, e nesse sentido a interpretação de Sojo não surgiu do nada. Além disso, as Youtous foram usadas em guerras, tirando inúmeras vidas no processo, como o próprio Samura menciona. Assim é compreensível que alguém como Sojo, que apresenta comportamentos antissociais, tenha interpretado essas espadas como instrumentos de violência. Afinal, todas as sugestões para tal interpretação estavam presentes, levando a uma resolução completamente diferente daquela desejada por Kunishige. Sojo não é o único que enxerga as Youtous de maneira distinta do criador. O Kamunabi, uma organização governamental, também tem uma visão própria sobre essas armas. Isso fica claro com Kazane Machi, que perdeu um braço em combate contra Sojo, e devido a isso acredita que as Youtous não devem ser usadas de forma descontrolada. E Ryuki, que também faz parte do Kamunabi, acredita que essas armas devem ser controladas pelo Estado e utilizadas para o bem da nação. Essa é uma visão muito mais estatal que é compartilhada pelos membros do Kamunabi. Esse ponto reforça o quão provocante é o tema, já que ele aborda questões relacionadas ao papel do Estado e até onde ele deve controlar aspectos de nossas vidas. Embora ainda não tenhamos tido um arco dedicado à visão do Kamunabi, a riqueza de possibilidades que essa perspectiva oferece torna provável que vejamos um desenvolvimento mais profundo disso em breve. E é claro, no arco do Hakuzaishi, tivemos as Youtous como mercadorias, objetos raros de extremo valor, não só pelas suas características destrutivas e históricas, mas porque também não teremos mais nenhuma delas sendo criadas, já que o criador delas, Rokuhira, morreu. Essa sendo a visão do patriarca da família Sazanami, Kiora, que era responsável pelo leilão deplorável que acontecia uma vez ao ano, chamado Hakuzaishi. Por último, temos a deturpação do ideal central da obra por Samura, e possivelmente por outro pactuado. Samura acredita que os pactuados representam um mal maior do que o próprio Rishaku, e isso talvez se deva ao Santo da Espada, pactuado da Shinichi, que pode ter distorcido ou até mesmo ignorado o ideal de Rokuhira, cometendo atrocidades com a Youtou confiada a ele pelo próprio ferreiro. A questão com Samura é interessante porque, ao usar um ideal ou princípio como guia, é imprescindível que haja uma fundamentação sólida para tal. Caso contrário, surgem figuras como Samura, que mesmo tendo contato com Rokuhira, seguiu seu próprio caminho, baseado em sua interpretação questionável. Isso revela as limitações do ideal, destruir o mal e proteger os fracos, que, por sua ambiguidade, abre o espaço para diferentes interpretações. Afinal, quem são os fracos e quem é realmente o mal? Se isso fosse melhor explicado pelo próprio Rokuhira, nós não teríamos, talvez, o Samura como inimigo. Até aqui discutimos diversas visões sobre as espadas e os princípios que alguns personagens utilizam para orientar seu uso, sendo um desses personagens o próprio Chihiro. Não sei exatamente o quanto o protagonista vai mudar ao longo da história, mas há algo que tenho certeza que será preservado, pois já foi mostrado como um elemento que funciona, que é proteger os fracos. Embora katanas possam ser usadas para ferir, elas também podem servir para proteger. No capítulo 20, Hakuri grita que foi salvo e protegido por Chihiro, e isso não é uma hipérbole. Se as interpretações dos outros personagens sobre as espadas não estão necessariamente erradas, a de Chihiro também não está. Já vimos ele proteger e salvar pessoas diversas vezes, algo que o mangá faz questão de enfatizar. Posso imaginar uma mudança na abordagem de destruir o mal, mas proteger os fracos certamente será mantido como um valor central.